Esse evento ele se insere dentro da missão do CTI, do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, no seu propósito de contribuir com a disseminação de conhecimentos de interesse para todos os agentes presentes na sociedade. E o nosso grupo, Gaia, que é sediado aqui no CTI, ele tem como foco hoje a gestão do conhecimento, a gestão do capital intelectual, apoiando a sustentabilidade, que é um tema que está em voga, mas muito mais do que o apelo mercadológico, digamos assim, até um certo modismo, né, que existe hoje, é uma necessidade real, premente, não só para o país, como para a sociedade humana como um todo. Então, dentro desse tema, nós estamos desenvolvendo uma série de ações, onde esse evento aqui é só uma ponta mais visível para a sociedade, mas nós desenvolvemos estudos, nós temos vários projetos aqui em andamento e procurando cobrir os vários aspectos necessários para que a empresa possa realmente ter o seu desenvolvimento sustentável, que significa desenvolver as suas atividades de uma forma economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. E, por exemplo, né, nós estamos iniciando agora, no dia 18 de abril, um projeto de âmbito nacional de nome Ambientronic. Ele está dentro de um programa interministerial chamado Ambientronic, e é um projeto com o setor de equipamentos eletromédicos. É um projeto piloto, onde uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros, administradores, sociólogos, pessoas de várias áreas de conhecimento, então estamos trabalhando em diversas frentes, né? E como uma forma de interagir mais com a sociedade, no dia 27 de abril, vocês devem ter visto aí um cartaz, teve um slide aqui, no dia 27 de abril, então, em função disso, a Manhã da Inovação vai se tornar o Dia da Inovação, ou seja, nós estaremos tendo um evento, excepcionalmente, que vai começar às 9 da manhã e vai até às 16h30. É um evento onde nós teremos apresentações de empresas e também de grupos de pesquisas do país que estão desenvolvendo trabalhos nessa área. Então, fica aqui já de antemão um convite para quem possa participar. Eu acredito que será um evento de um nível bastante bom. Assim como o evento do dia de hoje, que também foi trabalhado aí ao longo das semanas anteriores, e nós, felizmente, conseguimos trazer dois amigos, dois profissionais de grande competência nessa área, para que a gente possa, então, pensar, refletir, desenvolver novos conhecimentos através da experiência deles, com uma experiência, foco mais acadêmico, que é o professor Luciel, que, inclusive, vem orientando dissertações, teses nessa área, a gente estava até conversando agora há pouco a respeito disso, e o Newton, que tem uma experiência acadêmica também, tem uma formação acadêmica bastante sólida e atua numa das maiores multinacionais do mundo e que tem uma preocupação especial com esse tema. Então, são dois amigos, como eu disse, além de profissionais competentes, são dois amigos. O professor Luciel Henrique de Oliveira já esteve, inclusive, trabalhando conosco aqui no Gaia, né, para a nossa satisfação. Hoje, ele é professor da FACAMP e é professor também da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem uma formação básica de
na engenharia agronômica, né? Ele é engenheiro agrônomo, e com mestrado e doutorado na área de administração, então, onde ele hoje atua de forma mais forte. Então, deixa eu convidá-lo aqui, né, para proferir a sua palestra, que é a primeira da manhã. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo no Gaia, participando da Manhã da Inovação. Por favor. Então, como o Marco Antônio disse, hoje em dia eu trabalho bastante nessa área, tenho uma facilidade em transitar tanto na área ambiental, pela minha formação em agronomia, pela área social, que nós temos um trabalho grande mesmo na área agronômica também, do social, e somando a isso a área empresarial, econômica, enfim, é muito interessante a gente poder. Hoje, eu consegui conciliar as orientações de trabalho de mestrado e doutorado, juntando, na prática, o tripé ambiental, social e econômico, uma coisa que, até pouco tempo atrás, era visto de forma separada, né? E hoje a gente tem que ver com um pouco de cuidado, mas também que se torna um pouco de modismo, né? E a gente tem que ter pé no chão para entender realmente do que a gente está falando. Então, quando a gente fala em gestão para sustentabilidade, envolve responsabilidade social e ambiental, um monte de discussões que abrem uma fronteira nova. Então, eu trouxe aqui um material para a gente discutir. É claro, professor sempre traz muito mais coisas do que devia falar, né? Então, a gente tem material aqui para falar de 5 minutos a 5 horas, dá para fazer de acordo com a participação de vocês. Gostaria de deixar à vontade também, se durante a minha fala alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, fiquem à vontade também. Tá, eu gostaria de começar resgatando alguns conceitos, né? Porque muitas vezes a gente discute uma variada quantidade de assuntos sem entender muito claramente a fundamentação. Então, é sempre bom começar com conceitos, entender um pouco inovação, responsabilidade, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, por mais conhecido que seja, ainda gera alguns desentendimentos. E resgatar um pouquinho a origem acadêmica e empresarial dessa história toda, o marco que tivemos, que foi a Rio 92 e a proposta da Agenda 21. Isso foi o começo de tudo que a gente vive hoje, né? E interessante ver que muita coisa já foi desenvolvida a partir da Rio 92, mas muito ainda tem por fazer, que estavam nas diretrizes da Agenda 21, né? E pouco a gente realizou realmente. Então, eu comecei tentando organizar aqui esses conceitos, né? É claro, não vou ficar detalhando tudo isso, mas inovação, né? Uma parte bem geral, a gente está nas manhãs da inovação, é sempre bom falar um pouquinho, né? Mas a ideia básica é de intercalar inovação com tudo que a gente está falando, né? Então, bem nesse cenário, né? Algo novo que deve causar um impacto significativo, e hoje ampliando mais ainda, impacto significativo no econômico, na competitividade das empresas, na responsabilidade socioambiental das organizações, dos governos e tudo mais. A ideia básica é trabalhar com a melhoria contínua, devagar e sempre, né? Em busca da excelência constantemente, que é o conceito do Kaizen, dos japoneses. A partir daí é que nós tivemos um grande avanço na questão da responsabilidade também. Então, hoje se fala bastante, virou meio lugar comum falar em responsabilidade social e ambiental. Infelizmente, muitas empresas, a gente percebe que têm entrado nessa história mais por modismo, porque o concorrente entrou, do que entender realmente comprometimento com a causa. Muitas não têm o real comprometimento com a causa, mas é importante, é modismo, fica bem para a empresa, e muitos empresários acabam aderindo meio sem entender direito o porquê, né? Mas a ideia do
da responsabilidade social envolve bem essa sequência de um comprometimento permanente, né? Ou seja, não é uma moda, não é algo passageiro, um comprometimento permanente dos empresários para adotar esse comprometimento ético, contribuir para o desenvolvimento econômico, fazer algo diferente, fazer algo que realmente retribua para a sociedade, ou que seja corresponsável pelo desenvolvimento, principalmente local, no entorno onde está uma empresa, para depois poder contribuir para a sustentabilidade, para a melhoria de vida, enfim. Esse é o conceito de 88 do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Depois, aqui no Brasil, o Instituto Ethos já detalhou mais isso, entendendo essa história de responsabilidade social como uma forma filosófica de gestão. Hoje é entendido como uma maneira de gerir também, né? Além de ser um grande fator de mudanças, está diretamente ligado com a inovação, boas práticas de gestão estão ligadas com a inovação, e os desafios que surgem a partir do compromisso com responsabilidade social e ambiental levam a um maior nível de competitividade das empresas. É isso que a gente começa a perceber hoje, né? Essa história da responsabilidade ambiental é básico, né? Surgiu com essa percepção de que a gente está usando demais o planeta, estamos usando mais do que a capacidade dele se recuperar em algumas áreas críticas. Somando-se a isso, tudo que a gente tem visto hoje, acidentes industriais, degradação do meio ambiente, crise de matérias-primas, que acabam provocando um sem número de consequências, de efeitos dominós, de efeito em cadeia, né? Coisas que a gente está vendo hoje, né? Como, por exemplo, toda essa crise no Japão, seguido de terremoto, tsunami, crise nuclear, vazamento, que preocupa todo mundo e leva todos os países a repensar sua estratégia energética, até na mesma área energética aqui no Brasil, a gente vivendo hoje essa crise do álcool, a disparada do preço do etanol nos postos de combustíveis, somando-se a isso uma entre-safra de cana, uma redução da safra de cana esse ano e o aumento enorme do preço do açúcar lá fora, fazendo com que as indústrias optem por fazer mais açúcar do que álcool e a gente sentindo de novo uma crise no setor, com as implicações ambientais, sociais, enfim, não dá para separar, é tudo um mix muito interessante de fatores que vão se desdobrando. E aí a história da responsabilidade social e ambiental está presente. Sustentabilidade hoje virou um modismo, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Sempre que surge algum termo como modismo na área de gestão, a gente precisa ver